Saudações, meu caro, minha cara navegante. Eu espero que você esteja bem. Me somando a muitas produções que existem no YouTube a respeito desse tema, eu vou apresentar para vocês algumas definições e diferenciações a respeito do patriotismo e nacionalismo. E, ainda que sejam redundantes, como nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde o fanatismo e a estupidez impregna corações e mentes, é necessário que nós reiteremos algumas diferenças entre esses termos que muitos insistem em não ver. Bem, para começo de conversa, eu trouxe para vocês essa primeira fala a respeito desse tema, produzida por um repórter chamado Sidney Harris, e nela ele faz uma distinção bem simples, né, entre o patriota e o nacionalista. O patriota, né, ele se orgulha de seu país, enfim, afinal ele vive nele, né? E o nacionalista, ele também tem esse orgulho, mas não importa que o país faça, os seus líderes façam, ou seja, um amor incondicional. E o patriota é um amor condicionado, na medida em que, se tem algo errado, ele aponta e luta para que os erros sejam mudados. Outra distinção básica aqui, e essa produzida pelo líder francês Charles de Gaulle, diz que, e aqui você pode ver, né, o amor próprio, né, vem em primeiro lugar. Já no nacionalismo não é o amor próprio que invade as ações e o espírito do nacionalista, mas o ódio. Então veja, essa última fala aqui tem relação com quem nós vamos nos amparar para tratar desse tema, que é o escritor George Orwell. Veja, meu caro, minha cara navegante, se você ainda não conhece, é necessário que você o conheça imediatamente, com obras como 1984, onde ele aborda o sistema totalitário de ideias, onde se cria uma nova língua que passa a dar conotação diferente a todos os termos, enfim, ou extinguir palavras, ou na obra A Revolução dos Bichos, onde ele aponta como, pouco a pouco, as ideias totalitárias vão reescrevendo tudo que afirmaram defender para assumir o poder e logo depois mudam para se manter de forma totalitária no poder. Esse é um autor que merece ser lido por você. Ele insere nos nossos corações e nas nossas mentes anticorpos para o fanatismo. Bem, nós vamos nos amparar por George Orwell e eu trouxe agora essa primeira charge aqui, onde nós temos patriotismo versus nacionalismo. Veja a definição de cima, né? Patriotismo, orgulho em quem vocês são. E veja, esse quem vocês são várias pessoas que compõem uma nação. Então você pode ver que especificamente essa charge tem origem americana. Então temos, por exemplo, o muçulmano, outros povos, enfim, mas diferentes que têm, digamos, um sentimento de pertença a um lugar comum. Já o nacionalismo, ele tem uma outra dimensão, ele não se orgulha de quem você é, ou seja, ele não tem um caráter defensivo, mas ofensivo. Isso segundo George Orwell, na medida em que você tem orgulho de quem você não é, na medida em que o outro ele está abaixo de você e você, digamos, tem ódio por esse outro que pensa de modo diferente de você. E aqui temos a fala do George Orwell, né? O nacionalismo para ele, em primeiro lugar, é como se nós nos atribuíssemos a distinção entre insetos, né? E logo existem insetos, entre aspas, do bem ou bons e insetos do mal, né? Ou seja, não é possível que existam outras pessoas boas. Na medida que elas são diferentes de você e não têm os mesmos interesses ou gozam das mesmas expectativas que você, elas são literalmente do mal. Bem, aqui nós temos uma outra charge, né? E em cima o patriota está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar em minha casa porque esta é a melhor casa. Veja, sentimento defensivo, no sentido de lutar para que
aquilo que me une, né, seja o melhor possível. E logo abaixo o nacionalismo, ele diz, minha casa é a melhor casa, porque é a minha casa. Ou seja, não é porque ela é construída e possui características boas a partir dessa construção no qual você se envolve. Ela é boa tão somente porque é a tua casa. Não importa quais características ela possua, enfim, que viessem a torná-la boa. E aqui nós temos a segunda definição apresentada por Orwell, né? O nacionalista ele tem o hábito, palavras de Orwell, se identificar como uma única nação ou outra unidade, ou seja, colocando-a além do bem e do mal. Ou seja, a partir daí, a partir do momento que você tem uma ideia, você tem um grupo, você tem um local geográfico que você considera como o melhor do mundo, os demais lugares, as demais ideias, nenhuma delas devem ser respeitadas. O que você busca num caráter ofensivo, na palavra do Orwell, né, é impor os seus interesses sobre todos os outros. Bem, aqui temos uma outra charge, né? Logo acima temos patriotismo, aprendendo da história, ou aprendendo com a história. Né? E aqui temos uma referência ao livro The Civil War, a Guerra Civil. Veja, uma charge norte-americana, logo ela faz alusão a você estudar na história que foi a Guerra Civil para aprender com ela, né, e colher fatos dela. Mas veja só embaixo o nacionalismo. Ele reinventa a história. Então, veja só, se a Guerra Civil nós tínhamos o Sul e o Norte defensor do fim da escravidão, o Sul escravocrata, enfim, mas em todas as obras históricas se aborda como isso era terrível para os escravos, né, essa escravidão. O nacionalismo ele reinventa a história, ele muda a história, ele literalmente apaga a história. E aqui temos a frase people like being slaves, ou seja, as pessoas gostavam de ser escravas. Logo, não houve mal nenhum. Então veja, eles omitem ou apagam todo e qualquer fato que vá contra a ideologia que pregam, né, ou os grupos que eles consideram, entre aspas, do bem. E aqui temos uma ênfase a essa abordagem, né, presente no nacionalismo, que também encontra eco no Orwell, né? Então, veja só, para o Orwell, o nacionalista ele acredita que o passado pode ser alterado, né? Ou seja, ele altera fantasiosamente o passado de modo que ele se encaixe naquilo que ele acredita ser o bem, ou de modo a deixar claro que o grupo dele tem sempre razão, né? Aqui o Orwell faz algumas referências, né, a fatos históricos de outros lugares, né? Mas é isso. E o Orwell, inclusive, nos alerta a respeito da propaganda, né? Porque elas passam a ser utilizadas para esse fim, até como pura e simples fraude. Os fatos materiais são suprimidos, datas alteradas, citações removidas do contexto e adulteradas para que o sentido se altere. Então veja só, hoje temos nacionalistas que se dizem patriotas, temos defensores da ideia de que o nazismo e o fascismo, né, ou seja, de Mussolini, por exemplo, são de esquerda. Não importa se todos os fatos que lá estão, inclusive por autores que investigaram o tema, apontam como sendo de direita, você altera a realidade para ela se encaixar na sua narrativa de que você é bom, você defende o bem, logo o bem é perfeito e necessariamente você vai ter que alterar as interpretações que são dadas para, de fato, mostrar que você defende o bem, né? E aqui temos uma outra, né? Logo acima, patriotismo. O meu país pode fazer melhor. Ou seja, essa ideia de construção, de dedicação, de entender que você está no local
e este local, ainda que você preze muito, você irá defendê-lo, você vai lutar para ele melhorar. Agora, o nacionalismo, ele defende que o que está é certo e pronto, e acabou. Ou seja, é uma visão maniqueísta. Aquele que se considera, entre aspas, patriota, mas na verdade ele é nacionalista, ele não aceita críticas ao status quo que ele defende. E nesse sentido, tem uma frase muito interessante na camiseta do personagem aqui embaixo, né, que tem muita relação com o que muitos fazem hoje no Brasil. Olha, love it or leave it, ou seja, ame-o ou deixe-o. Então, se você não está satisfeito com o seu país, com o seu líder, enfim, do jeito que está, vai para Cuba, vai lá para Coreia do Norte, você é comunista, você é petista, enfim, logo, não se aceita que você possa estar errado na condução que está sendo dada ao país naquele momento ou nos grupos que você defende. Logo, você tem que ser enxotado, porque necessariamente você está errado. Bem, para finalizar, duas citações que eu acho muito importantes do Orwell, né? Essa daqui é referente ao início dessa ideia nacionalista, né? Na medida em que você apresenta uma opinião, você pisa neste ou naquele calo, e a pessoa até não percebia que tinha esse calo, né? A pessoa mais razoável, ela perde a tranquilidade e se transforma num partidário vicioso. E, nas palavras de Orwell, sua única ansiedade é marcar pontos contra o adversário, ou seja, passa a ser um jogo de futebol. Não importa como esse jogo será ganho, se o juiz roubará ou se você quebrará a perna do adversário, né? E para isso vale tudo. Mentiras, erros lógicos, enfim. Se você cobra dos outros que não haja erros lógicos, você os faz a todo momento e sequer fica vermelho de vergonha. Bem, e para encerrar, um alerta, né, meus caros, minhas caras, a respeito desse tema. E eu coloco na íntegra esse texto do Orwell. O ponto é que tão logo medo, ódio, inveja, adoração ao poder estão envolvidos, o sentido de realidade degenera. E, como já fiz notar, a noção do bem e do mal também degenera. Não há crime absolutamente nenhum que não possa ser perdoado quando o nosso lado comete. Mesmo que não se negue que o crime aconteceu. Mesmo que se saiba que é exatamente o mesmo tipo de crime que se condenou no outro caso. Mesmo que se admita no sentido intelectual que o ato é injustificado. Ainda assim, não se sente que é errado. A lealdade está envolvida e assim a piedade deixa de operar. Bem, e aí temos um fenômeno novo, né? Um neologismo que eu poderia aplicar a isso, é o passapanismo. Você passa pano para tudo que seus líderes, das ideias que você defende e que você considera invulneráveis, fazem. Logo, você faz tudo igual. Todas aquelas coisas e mazelas que os outros faziam e que você bradava em alto e bom som que estava errado, você aceita. Você faz de conta que não tem problema nenhum, porque foi feito pelo lado do bem. Logo, a hipocrisia, né, se manifesta. E o problema é que os crimes, não importam quais sejam, todos eles são aceitos. E veja o perigo disso, né? Então, meu caro, minha cara navegante, eu espero que você, se não leu, leia para incorporar esses anticorpos antifanáticos e anti-estúpidos que nós temos nesse momento no nosso país, né? E que, quando alguém se arvorar a condição de patriota, defensor da pátria e vir com argumentos nacionalistas, desmascare-o, estimule-o a ler uma página de um livro sequer. Sei que eu odeio livros, enfim, mas quem sabe nós consigamos convencer alguns a trocar o fanatismo e estupidez pelos livros, não é? Vamos tentar.